Esta forma de fazer o anel mágico é mais fácil do que a que eu ensinei no outro vídeo. Então, eu vou gravar aqui de novo. A gente pega o fio do novelo, aponta na mão esquerda, passo por cima, a ponta do novelo, faço como se fosse uma letra E virado para baixo. Laço o fio com a agulha. E faço uma correntinha para segurar. E aí, é só seguir trabalhando os pontos baixos, conforme a receita. E aí, só puxar. Agora, eu vou mostrar como eu costuro os bracinhos no corpo de uma boneca. Então, eu já tenho um bracinho pronto. Este daqui, eu coloquei enchimento, deixando 3 carreiras, mais ou menos, sem encher, para que eu possa achatar a parte de cima e ele fique voltado para baixo. Então, eu pego aqui uma agulha de tapeçaria e vou posicionar o bracinho 2 carreiras abaixo do pescoço. Então, eu coloco aqui na lateral. Normalmente, eu não alfineto, mas pode ser alfinetado. E vou pegar um ponto no corpo. E os 2 pontos fechando o bracinho. Novamente, um ponto no corpo. E os 2 pontos fechando o bracinho. Chegando no último ponto, eu passo o fio para a parte de trás do corpo da boneca. E quando eu costuro o outro bracinho, eu arremato esses 2 fios juntos. Aqui, eu já costurei os 2 bracinhos e vou arrematar o fio. Então, eu saio aqui no mesmo buraquinho de ponto. Vou dar de 2 a 3 nós. E jogo esses fios pra dentro. E corto o excesso. Para fazer este ponto com um efeito square, ele também é chamado de ponto baixo cruzado ou quadradinho. Nós vamos fazer o ponto baixo laçando o fio de cima para baixo. Então, eu introduzo a agulha no ponto. Ao invés de laçar de baixo para cima, eu vou laçar de cima para baixo. E na segunda laçada, da mesma forma, ao invés de baixo para cima, vou laçar de cima para baixo. Laço o fio de cima para baixo e novamente de cima para baixo.
E o ponto fica desta forma, formando uns quadradinhos, e ele fica ponto sobre ponto. Diferente do ponto tradicional, que fica em V, e os pontos ficam levemente inclinados. Este ponto em V é mais flexível a malha dele, e o ponto em quadradinhos fica uma trama mais rígida. Para alguns trabalhos é interessante, tem um efeito visual bem diferente.